pessoa linda, seja bem-vinda a este canal, seja bem-vinda ao canal Educavox. A gente recebe lá na escola umas coisas, uns desafios homéricos para trabalhar e por muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. A gente olha e fala, meu Deus, o que eu faço com isso? E as competências e as habilidades socioemocionais tem causado em grande parte dos educadores, professores, coordenadores, diretores, um friçãozinho, porque de verdade a gente não sabe muito como tratar desse assunto, sistematizando estes assuntos dentro do processo de ensino e aprendizagem, né? Então vejo que falta às vezes assim, parar, estudar, olhar para aquilo, encaixar aquilo dentro do que eu já faço e aquilo que eu não faço, pensar em estratégias para que eu possa ampliar e assegurar que os meus alunos aprendam. As competências socioemocionais, elas estão lá dentro da BNCC. De dentro da BNCC, porque BNCC não é currículo, a BNCC é a base que as pessoas utilizam a nível federal para montar os seus currículos. Então, as competências vêm, compõem os currículos e as propostas curriculares e os PPPs, os projetos políticos pedagógicos, que é aquela unidade de planejamento menor que cabe ali dentro da realidade e diversidade do espaço escolar, ali da própria escola, e isto vem ali para a gente conseguir organizar e dar conta tanto daquilo que é o mínimo, que é o direito de aprendizagem do aluno, e as competências socioemocionais entram nisso, e que eu traga isso e coloque dentro do meu dia a dia, da minha rotina, da minha gestão de sala de aula, da minha gestão, do meu gerenciamento do processo de ensino e aprendizagem. Então, um dos objetivos deste canal neste ano é tratar um pouco mais sobre as competências socioemocionais, para que a gente entenda de fato o que fazer com isso, aonde que eu tenho que botar isso lá no meu planejamento, no meu plano de ação. Quando eu penso isso é uma matéria, é uma área de conhecimento ou é algo que transversaliza todas as outras áreas de conhecimento? Como que eu ponho isso em prática de fato? Como que de fato eu consigo assegurar que os meus alunos tenham isto tudo aí garantido? As competências, as habilidades socioemocionais, como que eu faço isso? Então é disso que nós começaremos a falar neste canal. É óbvio que se eu vou partir do princípio de que as coisas não são gavetas, abra a gaveta da competência socioemocional, fecho, agora eu vou falar de inclusão educacional, depois eu fecho, aí depois eu vou falar de metodologias ativas, depois eu fecho, não tem gavetinha no negócio, a bagaça é toda junta e misturada, é a gente que tem que saber alinhavar tudo isso para que a nossa obra de arte saia integralmente, para que a gente consiga arquitetar tudo e dar conta de ensinar os nossos meninos. Então, quando a gente fala de competência socioemocional e o mercado de trabalho está falando, pessoas estão sendo selecionadas dentro do mercado de trabalho por conta de mais ou menos desenvolvidas as suas habilidades socioemocionais. O que são habilidades socioemocionais? Como eu trato? Quais são elas? Como que eu coloco ela lá dentro da minha sala de aula? Então vamos começar do começo. Então olha só, eu trouxe aqui um conceito para você de educação integral. Então lá na BNCC vão falar muito sobre educação integral. Aí você fala assim, educação integral é que estuda o dia inteiro? Não, não é em que estuda o dia inteiro. Educação integral, desenvolvimento integral. O que que isto significa? Veja só. Basicamente significa que o processo de ensino e aprendizagem ultrapasse o limite do ler, escrever e calcular. Eu tô olhando aqui na minha cola, porque é assim que a gente estuda, né? Assim, a gente se organiza para gravar vídeo, a gente se organiza para não ficar falando baboseira aqui na frente das câmeras, para mandar coisa pro YouTube horrorosa, a gente se organiza. Então, é basicamente isso. É eu transpor a simples habilidade de ler, escrever e calcular. É uma educação que deve fornecer, oferecer oportunidades na apropriação de conhecimento e no fortalecimento das dimensões cognitivas, que é ler, escrever e calcular, as habilidades socioemocionais, que são híbridas, e aí a gente tem
o cognitivo e o socioemocional. E isso tudo, juntando num bolo todo, a gente faz uma educação integral. A gente ajuda os nossos estudantes a desenvolver a criatividade e um pensamento crítico. E aí, o que é a definição de competências e habilidades socioemocionais? São as capacidades individuais nos modos de pensar, sentir e no comportamento ou nas atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros. Estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações diversas ou novas. Tá, então isso é educação integral. Bacana. Então, a educação integral é eu transpor as habilidades cognitivas e fazer esse combinadinho de habilidades cognitivas mais as habilidades socioemocionais, criatividade, pensamento crítico. Bacana. Isso é educar integralmente. É eu olhar para o sujeito como o sujeito é e não simplesmente descolar ele daquilo que ele é de fato, do que é a vida de fato, para escolarizar, ou seja, ensinar a ler, escrever e calcular e depois devolver ele para a sociedade sem ter se preocupado em como que ele administra isso, como que ele aplica os conhecimentos sobre ler, escrever e calcular, onde aplica, quando aplica, como aplica, para que aplica. Então, isto é educação integral. Eu entender o sentido das coisas, eu me colocar diante das coisas e da funcionalidade que as coisas têm. Isto é educação integral. Agora veja, quando a gente quer saber o que são competências e habilidades socioemocionais, eu vou ler para vocês a minha cola. São as capacidades individuais nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros. Então, veja, consigo mesmo e com os outros. Na capacidade de estabelecer objetivos, de tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Então, dentro deste combo do que eu falei, aí a gente tem várias competências. A gente tem determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, autocuidado, assertividade. A gente tem uma série de coisas que a gente vai falar uma por uma e depois ir fazendo a ligação de uma coisa na outra para que a gente consiga, na hora do nosso planejamento, na hora que eu pensar na estratégia que eu vou utilizar para ensinar os meus meninos a aprender a calcular, eu consigo colocar as competências socioemocionais enquanto estou ensinando os meus meninos a calcular? Lógico que consegue. Como eu faço isso? Depende da estratégia e da intencionalidade. Então, o objetivo é, se eu sei quais são as competências socioemocionais e eu sei o que é uma educação integral, eu consigo, enquanto educador, professor, cientista da aprendizagem, fazer uma melhor escolha na hora de organizar o meu planejamento. Então, gente, é esse o objetivo. Para a gente começar, eu queria esclarecer isso. De que competência emocional é isso, de que educação integral é tudo isso que eu falei, tudo junto e misturado. No último vídeo que eu gravei, onde eu fiz a abertura de 2023, eu li uma frase do José Moran, que ele diz assim: a aprendizagem é ativa. Ele não disse talvez seja, na maioria das vezes seja, não. Ele disse a aprendizagem é ativa. Agora, se eu tenho clareza que a aprendizagem é ativa, a minha metodologia não pode ser passiva, porque senão eu não provoco, eu não ajudo o meu aluno a aprender de fato. Se a aprendizagem é ativa, a metodologia também tem que ser ativa. Entendeu? O bagulho é doido, mas é muito legal. E metodologias ativas, educação integral, competências e habilidades socioemocionais não são áreas de conhecimento que eu preciso colocar dentro para junto, né? Fazendo a listinha, história, matemática, português, ciências, habilidades socioemocionais. Não é isso. Não é isso. Hoje eu vou dar aula de metodologia ativa. Sério? Você vai pensar o seu pensamento, a sua concepção na hora de estruturar as suas propostas, considera a aprendizagem como ativa, porque ela é
ativa, e por ela ser ativa, a minha metodologia também precisa ser ativa. A minha estratégia também precisa ser ativa, porque senão os meus meninos não aprendem. E aí chega bimestre, chega trimestre e os meninos não saem do lugar, e aí eu acho que os meninos é que são os problemas. Não, muitas vezes os problemas estão no processo de ensinagem e não no processo de aprendizagem. A gente precisa ter honestidade e clareza para olhar para isso, para que a gente consiga fazer escolhas mais potentes e parar com essas coisas de lesgo-lesgo de século XX. Né? Então, vamos pensar. Esses dias eu estava assistindo um simpósio e a palestrante, ela disse assim, uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela disse assim, as pessoas acham que metodologia ativa é uma coisa nova e ninguém parou para pensar em Dewey. Sabe Dewey? Dewey falava isso lá nos idos de século 20, 19, sei lá que século que era. Você estudou Dewey lá na faculdade ou lá no magistério ou na sua licenciatura? Lá ele já fala os conceitos da metodologia ativa. Então isso não é novo. É a gente, enquanto professor, educador, blá blá blá, que não se apropria disso, que não consegue transpor esta barreira na hora de criar estratégias para que os meus alunos sigam aprendendo. Nós vamos tratar dessas coisinhas aqui, tá bom? Vamos começar pelas competências socioemocionais. No próximo vídeo eu vou falar sobre autogestão, tá bom? Eu vou trazer este tema aqui, porque lembra, para eu conseguir lidar com o outro, que é uma competência socioemocional, eu lidar com o outro, eu me gerenciar diante do outro, eu preciso saber gerenciar a mim mesmo. Então, eu tenho que trazer para dentro da minha sala de aula, embutida nas minhas estratégias, nas minhas atitudes, na minha postura, na minha organização, na minha gestão de aula, eu preciso trazer estratégias onde que tenha transversalizado, seja as competências socioemocionais e que a autogestão eu tenha clareza de que a autogestão estará ali, para que eu consiga ajudar os meus alunos a cuidar disso. Então, no próximo vídeo eu vou tratar disso. Não perca, hein? Até!